Então, oi, gente, boa tarde. Hoje é dia 5 de abril de 2022, às 2h24, e eu vou entrevistar hoje a ex-aluna da UFAM, egressa do curso de Pedagogia, e também já foi participante do Centro Acadêmico, Arícia Gisele. E essa entrevista está voltada para o projeto Memórias do CAP, que eu tenho como professor orientador, Fábio Lima. Então, boa tarde, Arícia, tudo bem? Pode se apresentar, por Tudo. favor? Boa tarde, tá tudo ótimo. Sou egressa do curso de Pedagogia da UFAM e fiz parte aí do Centro Acadêmico de Pedagogia. Estou muito feliz com essa pesquisa que está sendo feita, e sempre foi uma coisa que me inquietou, sabia? Da gente não ter esse registro, né? Um Sim, registro formal mesmo da história do Centro Acadêmico. eu também me Então, questionei bastante. com certeza vai ser uma experiência bem nostálgica. Fico feliz, então, e muito agradecida. Iniciando agora a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar qual foi o teu período de estudo no curso de pedagogia na UFAM? Então, eu entrei na UFAM em 2010 e fui até 2016. Fiquei um aninho a mais porque eu estudei um período fora e depois voltei, né? Então, Que oficialmente foi incrível, de 2010 a 2016. incrível. E qual desses anos que tu esteve presente no curso que tu se ligou ao Centro Acadêmico de Pedagogia? Foi. Menina, tu acredita que eu tava puxando a memória? Eu fiquei me sentindo muito velha. Fiquei, meu Deus, foi quando? 2015? Foi 2014? Mas eu lembrei, foi 2013. Só não lembro exatamente o mês do ano, né? Mas foi Uhum. 2013 até 2014. Eu não cheguei a cumprir o período completo. Faltou uns meses assim para eu cumprir o período completo do mandato, porque eu saí antes. E o que te fez se interessar pela representação estudantil nesse período? Eu sempre fui muito falona, né? Fui muito gaiata assim de dar minha opinião em tudo, nas aulas e tudo mais. E aí eu também sempre fui representante de turma durante toda a minha vida estudantil. E eu não tinha essa pretensão de fazer parte do CAP porque eu achava uma coisa muito inalcançável. Então, no primeiro momento, eu achava que aquilo ali não ia servir para mim, e eu sempre tive a imagem vinculada do CAP a partido político. E como eu não fazia parte de partido político e nem tinha interesse, eu achava que era algo que eu não faria. Porém, eu fui convidada por um colega do curso a fazer parte da chapa, porque ele queria adentrar o centro acadêmico e ele não era de partido político. E aí ele me chamou, falou qual cargo que eu iria exercer, que na época era vice-presidente. E aí eu topei, a gente fez campanha e acabamos vencendo. Que incrível. Agora, a próxima questão que eu ia entrar contigo, até mesmo tu já comentou sobre essa questão de representação estudantil, tanto no teu ensino fundamental quanto no médio. Se tu teve, se tu foi apresentada, se você participou, e como que foi a tua relação com isso? Na educação básica, né? A representação Isso. estudantil. Eu sempre fui no máximo representante de sala, nunca participei assim de muitas. Eu fiquei mais ativa na representação estudantil quando eu entrei na UFAM mesmo. Mas antes disso, eu não era ativa, apesar de representar a turma, mas eu representava a turma, os interesses da turma, de uma forma coletiva, porém muito específica, né? Não adentrei no movimento em si, que existe, que une tanto os estudantes da educação básica, até mesmo os estudantes dos técnicos e tudo mais, nunca cheguei a participar. Já me falou também com relação a não estar, antes de entrar no centro acadêmico, não estar afiliada a nenhum partido político. Mas a partir do momento que tu ingressou, que você participou, tu teve alguma relação com partido ou grupo político? Não, e isso foi inclusive um grande problema, porque os centros acadêmicos em si, eles sempre foram muito imbricados, né, nessa situação de partidos políticos. E isso era muito questionado, por que nós não fazíamos parte de partido político? E isso era muito desgastante. Queriam que a gente fizesse parte, pressionavam a gente e tinham questionamentos de dois lados. Quem queria que a gente fizesse parte de partido político que a gente não fazia, e quem não queria que a gente fizesse parte de partido político, mas estava desconfiando que a gente fazia e escondia.
Aí eu dizia, gente, mas se a gente faz parte de partido político, vai aparecer lá, né? A filiação, não tem como esconder. E, não, vocês estão amando de alguém, sempre desconfiados, assim. Mas a gente nunca fez parte, não. Acho que a gente foi uma das poucas chapas que nunca fez parte de partido político. E como foi a organização da candidatura de vocês nesse Então, processo? já até contei um pouquinho, né? Foi um Sim. colega, que o nome dele o nome dele, né? O nome dele é Samuel Vinente, e ele tinha esse interesse. Então, ele foi articulando e reunindo as pessoas. Então, ele como presidente, eu como vice, e ele pegou mais alguns colegas de vários períodos, né? Nós fomos compondo a chapa com colegas de vários períodos. E era tipo assim, você não está fazendo nada, eu também, vamos lá fazer. Então, foi mais ou menos nesse sentido. Porém, quando nós assumimos, a gente segurou, sabe, a responsabilidade, trouxe a responsabilidade para si. Foi muito interessante porque a dinâmica do grupo, no primeiro momento, ela foi muito positiva. Apesar da gente não ter essa experiência de representação estudantil, apesar da gente não fazer parte de partido político, o que eu acho que, inclusive, nos ajudou naquele momento. Com certeza. Vocês já falaram que muita gente entrava assim com intenções partidárias no centro acadêmico e com outras chapas. Tu lembra quais eram as chapas que estavam concorrendo e se elas eram filiadas a partidos políticos? Menina, não lembro de outra chapa. Eu acho que tinha uma outra chapa, mas eu não tenho certeza agora. Eu não posso nem te dizer, porque não lembro. Esse daí é uma coisa que eu realmente não lembro. Ah, tudo certo, Eu tô mas até procurando aqui uma foto para te mandar, porque eu acho que tem uma que nós tiramos, mas eu acho que tem aqui da gestão. Tem a foto da gestão aqui. nossa, que incrível. Eu aceito a foto. Mas aí tem que ver se o pessoal vai querer, né? Também tem essa. Se o pessoal vai permitir, porque assim, a gestão se dissolveu por algumas questões internas. Depois eu posso explicar melhor conforme a gente vai avançando na entrevista. Mas, assim, eu particularmente, por mim, é tranquilo. Fez parte da minha história. Autorizaria de boa você ter acesso à foto. Porém, os demais, eu não sei como eles enxergam esse momento da vida, né? Se ainda há algum resquício de inimizades e tudo mais, mas eu sou bem tranquila com relação a isso. Posso te dar o contato deles, os que eu tenho, né? Com Para que você certeza. possa ter autorização de utilizar a foto. Mas tem várias outras, a gente tirou muita foto, assim. Até mesmo foto de ambiente, de De como era o ambiente. espaço de Sim, vocês, isso seria muito legal de a apresentar. gente tirou, vou te dizer por quê. Quando a gente assumiu o centro acadêmico, a gente assumiu ele numa situação muito caótica. Inclusive, isso me fez muito mal. Eu desenvolvi nesse período um início de ansiedade, porque eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle de tudo. Isso é muito ruim, né? E aí, muitas coisas estavam fugindo do meu controle e eu fiquei muito ansiosa. O que que acontece? A gente chegou no centro acadêmico, ele estava um caos. Tanto fisicamente, quanto financeiramente, quanto de forma. Quanto a própria imagem do centro acadêmico frente aos estudantes, que estava muito desgastada. E aí nós tiramos fotos do ambiente porque ele estava cheio de mofo, ele estava assim, Poxa, largado às traças, sabe? E aí nós tiramos fotos, eu ainda tenho algumas dessas fotos. E nós fizemos nós investigamos, não posso nem dizer investigar, mas a gente tentou descobrir onde tinha parado o dinheiro do centro acadêmico, porque o dinheiro tinha sumido. E muitos alunos sabiam que tinha dinheiro lá, mas ninguém sabia aonde que estava. Então a gente começou a fazer uma investigação meio assim interna para a gente entender onde é que esse dinheiro estava, e até hoje esse dinheiro nunca apareceu. caramba. E os estudantes estavam muito tristes com o centro acadêmico, eles não queriam saber, sabe? A gente ia fazer campanha, eles, tá, tipo, porque eles já estavam com essa visão de que o centro acadêmico não estava representando de fato os estudantes, e isso estava chateando muito, né, eles. E a gente tentou trazer esse fôlego de volta, então a gente acabou desenvolvendo algumas ações, que depois eu te explico melhor quando chegar lá na. Sim. Partindo um pouco das propostas de vocês, dessa revitalização, da confiança dos estudantes no centro acadêmico,
quais foram as propostas que vocês desenvolveram durante a campanha? Cara, durante a campanha, eu lembro que nós nos comprometemos em trazer o CAP para perto dos estudantes, porque era algo que sempre nos incomodava muito, né? Eu já estava 3 anos ali na, no curso e não tinha acesso ao CAP, nunca tinha ninguém lá. Então, a gente sempre se comprometeu a ter pessoas no centro acadêmico atendendo os estudantes, trazer aproximar o centro acadêmico dos estudantes, não se envolver com questões partidárias, político-partidárias, a gente deixou isso bem claro na nossa campanha, e representar pode ser até ridículo o que eu vou falar aqui, né? Mas a gente também se comprometeu em representar os interesses dos estudantes, porque a gente percebeu que o centro acadêmico não estava fazendo isso nas gestões anteriores. Nas gestões anteriores, não, na gestão anterior, porque a gestão que eu entrei em 2010, como eu te falei, a gestão de 2010, eu lembro muito bem deles, porque eles nos atenderam, nos receberam, nos mostraram a universidade. Porém, se eu não me engano, era uma gestão que já estava acabando. Eu acho que era o último ano deles, estavam finalizando. Em seguida entrou uma outra gestão, que eu não lembro exatamente quem são, até porque eles nem fizeram parte da minha vida na graduação. E aí a gente não teve mais contato. Então, na campanha, a gente reforçou muito isso, que a gente queria trazer o centro acadêmico de volta, a gente queria recuperar ele. E já tinha esse burburinho do dinheiro, a gente também se comprometeu em fazer essa verificação, que era um dinheiro relacionado ao trote, que antigamente, eu não sei agora, né? Mas antigamente tinha o trote, o pessoal ia lá para frente, a gente pintava a cara de todo mundo, o pessoal ia pedir dinheiro no sinal, e aí a gente fazia uma cotinha para fazer uma festa, ou na Sexta Cultural, ou alguma coisa assim mais fechada. No meu ano, foi o último ano que teve. Atualmente não tem por conta do período da pandemia, no caso. Mas ainda tem. E quais atividades que tu pôde ver durante a gestão que foram cruciais e que vocês conseguiram implementar? Eu acho que a principal foi a gente devolver a representação dos estudantes de um jeito mais formal, participação estudantil no centro, porque assim, o centro acadêmico, ele não é somente aquilo ali físico. A gente tem representações em vários conselhos, né, e departamentos, onde deve ter a representação estudantil, ele está ali. E o que estava acontecendo antes da nossa gestão? Ficou um período, acho que você até de comentar isso, entre a nossa gestão, a eleição da nossa gestão e a gestão anterior, tinha um vácuo, que não foi feita eleição. E isso incomodava muito, porque não tinha eleição. Então, como que tinha gente ali mandando no CAP e não tinha eleição? Então, teve um movimento estudantil para que a eleição acontecesse, e isso estava muito cômodo para a instituição, porque todas as pessoas que estavam participando da representação estudantil do curso de pedagogia da UFAM naquele momento estavam dizendo sim para tudo. Então, não havia uma representação estudantil que estava pelos estudantes, era só sim, 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 senhor. Então, a gente trouxe a representação estudantil de volta para os departamentos. Eu era uma que me desgastava horrores em reuniões de departamento falando dos estudantes, falando das nossas exigências, que até doente por causa disso. E a gente também fez um evento, o primeiro congresso de estudantes de pedagogia da UFAM. Eu também tenho umas fotos, posso te mandar. Mas é naquela vibe lá, né? E a gente fez e foi histórico, assim. A gente tinha um Facebook do CAP e foi. A gente trouxe uma banda, que foi a banda Ravox, não sei se você conhece. A gente articulou patrocínio, a gente pegou aquela área ali do CHL, fez um palco, a gente fez a Garota Pedagogia, a gente escolheu o Que garoto da legal. pedagogia, a gente fez uma festa, não teve bebida alcoólica, mas a gente teve bebida que não tinha álcool, né? Virante, sucos, a gente vendeu coisas, a gente arrecadou dinheiro, a gente a gente contratou algumas coisas com o dinheiro que a gente conseguiu. E o centro acadêmico, muita gente não sabe, hoje eu acho que isso não é mais uma realidade por conta do atual governo, mas até o governo Dilma, os centros acadêmicos tinham direito a uma passagem aérea. E essa passagem aérea sempre irritava muito a gente, porque era sempre utilizada em benefício próprio. E eu viajei para Belém quando eu estava no centro acadêmico, eu viajei para Belém, todo mundo achou que eu tinha usado
que eu tinha usado a passagem, porque eu fui apresentar, fui fazer parte da representação estudantil do ENEP, que é o Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia, e eu representava a UFAM. E eu fui, só que eu paguei com meu dinheiro. Por quê? Porque a nossa passagem nós direcionamos para o professor de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, que nós convidamos. Quando eu fui para Aracaju participar de um evento organizado pelo Bernard Charlot, nós encontramos a Maria Amélia Franco, que é uma professora maravilhosa, também de São Paulo, e nós convidamos ela para palestrar nesse congresso. Ela disse que não podia, mas que ela tinha um professor perfeito para isso. E ela indicou para a gente um professor da Universidade Federal de São Paulo. Nós o convidamos, pagamos a passagem dele através desse trâmite, centro acadêmico professor. Ele veio, ele não cobrou nada, ele pagou a estadia dele, ajuda de custo, né, da Universidade Federal de São Paulo. E a gente deu essa passagem, ele veio, ele fez a palestra, todo mundo amou. E a gente falou sobre identidade do pedagogo, que era algo que também estava naquele momento, assim, sempre esteve, né? Questionamento até que ponto nós somos o que nós somos. E aí ele trouxe essa palestra, foi muito legal, todo mundo se envolveu, diretora na época, coordenadora de curso, que é a nossa querida professora Águida, né, que descansa em paz. E assim, foi um momento muito bacana, movimentou muito, os estudantes ficaram muito felizes. Mas aí, depois desse evento, a gente começou a ter algumas situações dentro da gestão que a gente começou a se afastar. Mas eu vejo assim que se a gente tivesse continuado nessa pegada, nós tínhamos feito mais coisas assim mais históricas. Nós acabamos ficando muito presos a questões burocráticas, que eram dependências documentais que o centro acadêmico tinha, participações de reunião. Então, muitas coisas que a gente queria trazer para próximo dos estudantes, a gente não conseguia porque a gente estava sempre ocupado com reunião, documento. E aí a gente acabou não atingindo tudo aquilo que a gente pretendia, até porque eu saí um pouquinho antes, eu não sei como é que ficou a gestão depois. Mas o que eu vejo que marcou foi o fato da gente voltar com essa representação nos espaços formais da UFAM e o evento que foi assim mesmo marcante para quem estava na época. Esse evento que tu disse é o congresso, né? O primeiro congresso. Esse congresso, ele é o mesmo que a Semana de Pedagogia, que é a SEMAP, ou é diferente? Não, ele é diferente, ele foi totalmente inovador. Foi um evento totalmente inovador, a gente tem os anais desse evento. O Samuel, que foi o presidente da nossa gestão, ele tinha uma articulação acadêmica com alguns professores que conseguiram tirar o ISBN, conseguiu montar uma comissão científica. Então, a gente conseguiu fazer esse evento, de fato, um evento acadêmico-científico voltado para os estudantes de pedagogia da UFAM. Foi, assim, um momento muito bacana. Que, infelizmente, foi uma coisa que me questionou depois, que eu me questionei depois, que foi assim, poxa, poderia ter o segundo congresso, mas ninguém vai saber que teve o primeiro, porque a gente não tem uma memória do CAP, né? Quem é que vai fazer o segundo congresso de estudante de pedagogia da UFAM? Quem? Não tem história. Sabia que existia, eu não sabia que existia. Caramba. Depois eu te mando os anais, até hoje está lá no meu currículo Lattes, os anais. E aí foi um momento muito bacana, assim. Eu lembro que de tudo que a gente fez lá no centro acadêmico foi uma coisa que me marcou, porque a gente sentiu o retorno dos estudantes de forma imediata. Cara, incrível demais. Nesse período que tu trabalhou, vocês fizeram coisas incríveis. Esse congresso foi uma delas. Muito legal. E como foi essas propostas de implementação que vocês tiveram? Era fácil? Era muito difícil conseguir implementar as coisas? Era muito difícil. A gente estava sofrendo, a gente já estava sofrendo um momento de crítica muito alta com relação a final de 2013, começo de 2014, a gente estava já começando ali uma crise política, né? E isso refletiu muito no centro acadêmico, porque foi logo no período, a gente estava no período que teve uma manifestação em que havia boatos de que ia se desenvolver uma guerra civil no Brasil, lá na UFAM. Vão desenvolver uma guerra civil, e a gente não enxergava isso dessa forma. Porém, muitos professores da FACED enxergavam, então eles se aproximaram da gente para questionar o movimento estudantil, para saber da gente se realmente nós estávamos aptos, porque eles achavam que a gente era do PSOL, que a gente era do PSDB, e a gente falava, a gente não é de partido político.
E aí eles não acreditavam, era engraçado como as pessoas não acreditavam que a gente estava ali ralando, lutando por bem coletivo sem pretensões partidárias. Ninguém acreditava. Mas foi muito difícil, porque a gente questionou muito o trabalho dos professores, a gente questionava muito o professor que ia para a sala de aula e não dava aula. A gente questionava muito o professor que passava uma avaliação e não dava a pré-estrutura dessa avaliação para o aluno. A gente questionava muita coisa, o professor que faltava demais. A gente questionava várias coisas, e isso foi irritando muitos professores. Muitos professores. Inclusive, teve um professor que bateu na. Não tem aquela área ali que está agora de reforma, onde é o Cefor? Onde Sim. era, né? Eu não sei nem se é ainda. Acho que não, que ele mudou lá para Ah, FT, né? Mas ali onde era o Cefor, não, tu continua no sabes onde? mesmo lugar. Continua É, lá? Ah, então continua. pronto. Que é atrás do Lá onde é o NAPED? Cefor, que é onde? Atrás do NAPED. Atrás do NEPED, que é o NEPED agora é ali, Isso. né? Ali onde é o NEPED era a direção, na época do nosso CAP, ele era a direção da faculdade. E aí, não tem aquela parede de alumínio que tem por conta da reforma que está ocorrendo? Tá uma parede Uhum. de alumínio enorme que está separando a FES da FACED, né? Sim, sim. Exatamente essa parede tinha na época do centro acadêmico, porque a gente ficava bem na frente do Cefor, que é o centro acadêmico era lá, na frente do Cefor. Ah, eu E um sei onde professor, é. o professor ficou com tanta raiva da gente, porque a gente estava questionando algumas coisas em favor dos estudantes, que ele bateu assim, ó, naquela parede, ameaçando a gente, dizendo que a gente ia ver só, que a gente nunca mais ia entrar na UFAM, que a gente nunca ia ter oportunidades de crescer na UFAM. Assim, era horrível. Foi horrível, foi Caramba. uma opressão muito grande que a gente sofreu. Vou te confessar que isso me desmotivou muito, porque a gente ficou triste, né? Porque antes da gente entrar no centro acadêmico, a gente tinha uma outra visão. A gente achava que os professores estavam do nosso lado, que a gente podia sempre contar com eles, que tinha os professores bons e maus. Parece até idiota pensar, mas a gente tinha essa visão de que tinha aquele professor que fazia tudo certinho, que era professor bom, que ia defender a gente para sempre, e que tinha aquele professor que não fazia nada que dera mal, que a gente ia conseguir, com todas as forças do bem, fazer com que ele virasse Melhorar, assim. gente, melhorasse enquanto profissional, né? E isso para a gente foi muito triste. Complementando a essa questão da implementação, nós tivemos outra dificuldade, que foi questões internas da gestão, que acabaram culminando com a saída de várias pessoas. Essa foto que eu te mostrei tem um monte de gente. Desse monte de gente, deve ter sobrado mais 5 pessoas já no final da gestão, quando eu saí. Porque o presidente saiu, aí eu fiquei presidente em exercício. Depois foi saindo, mais gente, foi saindo. Por que esse pessoal foi saindo? Porque a gente foi se desgastando. A gente percebeu também que tinha algumas pessoas na gestão, na nossa gestão, que estavam usando o centro acadêmico para se promover, se autopromover, enquanto pessoa, pesquisadora, acadêmico, e isso também irritou a gente, porque quando a gente entrou não era essa a intenção, né? E aí a gente foi desmantelando, assim, todas essas situações foram desmantelando a gestão. Mas eu penso que o que a gente conseguiu fazer foi algo realmente que marcou, e eu aprendi bastante a viver em sociedade depois desse centro acadêmico. No período, eu estava passando por uma transição, você vê que meu cabelo é cacheado. Na Sim. época, eu estava com meu cabelo liso. Na verdade, ele estava liso aqui em cima. Não, ele estava cacheado aqui em cima e liso no final. Estava passando por uma transição. Então, eu vivia com meu cabelo preso. Você vai ver nas fotos. Eu pareço um homenzinho, que eu tô sempre assim, ó, com o cabelo todo preso, porque eu não tô com o cabelo cacheado ainda, né? Nessa época. E aí, o que que acontecia? Essa situação dos professores que eu estou te contando, mais a situação de alguns membros da gestão que estavam usando o centro acadêmico para se autopromover, a gente incomodou alguns estudantes, amigos dessas pessoas da gestão. E esse incômodo ocasionou numa briga desnecessária, em que eu fui bulinada, passei por uma situação de bullying que eu chorava todos os dias. As pessoas diziam que eu tinha cabelo de bombril, as pessoas diziam que eu era isso, que eu era aquilo, me xingavam, entendeu? Várias coisas assim que eu tô te contando aqui e que hoje, na época, eu não enxergava como isso era criminoso. Hoje eu vejo que um curso de pedagogia não deveria ter esse tipo de gente, né? Esse tipo de ação. Pelo contrário, a gente tem que se unir. Nossa, a nossa Uhum. profissão já é tão difícil, né? E a gente ainda criar essas situações.
Mas na época eu não tinha dimensão, eu era muito ingênua. Então, a gente não aceitava que entrasse alguém na gestão para se autopromover. A gente tirava essa pessoa, a gente fazia essa pessoa sair porque ela queria se autopromover, mas a gente acabou adquirindo muitos inimigos. E um desses inimigos eram os grupos de estudantes dessas pessoas que estavam dentro do centro acadêmico, que queriam se favorecer. E essas pessoas me bulinaram muito. E elas focaram em mim, porque eu era presidente em exercício na época. Principalmente por isso. Mas, assim, foi horrível. Eu era xingada pelo Facebook. Eu era zoada. Jogavam Meu indiretas Deus. para mim. E eu, mãe. Eu era mãe. Eu era mãe, não. Sou mãe. Minha filha, na época, tinha 3, 4 aninhos. E eu passei por... Foi uma situação... Foi um período, assim, muito difícil da minha vida. E todo esse bullying que eu sofri, de que o meu cabelo era de bombril, que o meu cabelo era de vassoura, que eu era isso, que eu era uma vara seca, vários xingamentos que eles usavam contra mim, que me desqualificavam fisicamente, somente fisicamente eu era desqualificada, incrível. Tudo isso fez com que eu decidisse sair, porque eu estava muito ansiosa, tentando controlar todas as situações. Eu estava passando por uma situação de constrangimento diariamente, e eu estava muito desgastada. E isso não está fazendo bem para mim, não está fazendo bem para minha filha, então eu vou sair. Aí eu dei a minha carta de desligamento, e na época eu já sabia que eu ia estudar fora. Eu justifiquei com a minha saída para me dedicar à minha saúde e estudar fora. E aí eles aceitaram a minha saída e uns meses depois a gestão acabou. Mas é como eu te falei, teve esses percalços, mas hoje eu olho para trás e vejo o centro acadêmico, essa minha passagem no centro acadêmico, como algo que me fez evoluir bastante e que a gente teve pequenas conquistas, sim, do que a gente tinha determinado, que a gente tinha proposto enquanto gestão. Eu lembro o nome da chapa, que era Inova Pedagogia. O nome da chapa, lembrei agora. Assim, eu realmente eu sinto muito por essas situações que tu passou, que é um descaso com... É desumano, né? Em Sim, palavras exatas, mas não foi em vão. Eu acho que o trabalho que vocês tiveram, por mais que tenha ocorrido dificuldades, etc., trouxe resultados, sim, e muitos benefícios para a nossa atual geração de estudantes, né? E é. realmente eu sinto muito por essas situações, de verdade, mas agradecimentos ao trabalho de vocês. Ah, que bom. E realmente, cara, foi muito difícil para vocês, foi uma dificuldade muito grande. E continuando um pouco mais a entrevista, com relação à direção da FACED e os outros órgãos da UFAM, como, por exemplo, CEFOR e etc., vocês tinham um apoio, já tirando, no caso, o órgão do professor, dos professores, que já sabemos que não era tão forte assim, eles eram um pouco contrários, mas com relação à direção da FACED, como era? A direção da FACED tentou se aproximar da gente, né? Ficar mais próximo, nunca nos impediu. Na época, eu acho que era a professora Arminda. Ela ia lá com a gente no centro acadêmico conversar. Ela fez parte do movimento estudantil, né? Então, a Arminda, ela respeita muito essa questão da representação estudantil. Assim, eu vejo que ela, enquanto diretora, ela não teve nenhuma influência negativa para o centro acadêmico. Mas não posso falar o mesmo dos outros órgãos, assim, dos outros setores, aliás. Eu acho que a gente não tinha suporte, a gente não tinha apoio. E não eram todos os professores que eram, né, contra, mas a gente tinha muitos professores que apoiavam, que estavam do nosso lado. A própria professora Mariazinha, que é líder do NEPED, ela fez parte da comissão científica do Congresso, né, por conta mesmo da ligação do Samuel com o núcleo, porque ele era do NEPED. Mas a gente teve vários professores que de prontidão aceitaram fazer parte da comissão científica, mas infelizmente muitos setores da FACED não tinham a gente não sentia esse apoio. Pelo contrário, a gente sentia meio que uma raivinha assim do centro acadêmico, um rancinho, mas a direção realmente ela estava próxima da gente, assim como a coordenação. Eu não lembro se a professora Ágida foi coordenadora durante todo o período que a gente estava enquanto centro acadêmico, mas eu lembro que no final ela foi sim, que ela sempre estava lá com a gente também. Nada, professora Ágida.
E comunicação com os alunos, trazer eles de volta, como que vocês conseguiram fazer com que eles participassem das atividades políticas no sentido de ir atrás dos seus direitos, ignorando totalmente, no caso, o lado partidário, mas sim o político do eu vou atrás do meu direito, eu vou conseguir o que eu preciso, né? Como é que foi trabalhar essas ações juntamente com os alunos? Na época que a gente estava, o Facebook era muito forte. Então, a gestão anterior deixou um Facebook do centro acadêmico, nós pegamos esse perfil e transformamos ele como o principal comunicador daquele momento, né? E ele foi extremamente importante, porque a gente emitia comunicados por lá e a gente sentia também a insatisfação dos estudantes, que na época, por incrível que pareça, além dessas situações que eu te contei, já que a gente estava tentando reverter, curso de férias, disciplinas a serem cursadas. Eu estou fora da graduação já há bastante tempo, mas nessa época que nós estávamos, era uma luta para a gente conseguir curso de férias, para a gente conseguir as disciplinas a serem ofertadas corretamente, né? Tipo assim, de repente, naquele período não ia ter educação na região amazônica, mas tinha o pessoal que tinha que se formar e precisava ter educação na região amazônica naquele semestre. Então a gente corria atrás disso. Não era protestando, não era gritando, não era batendo no chão, batendo na parede que a gente conseguia. A gente se formalizava através de documento. Eu acho que a nossa gestão ela bateu muito nesse sentido. A gente ia atrás de documento, ofício, solicitação e tá lá todo dia perguntando e não sei o que e tal. A gente não tinha aquele aspecto que é muito político partidário de vamos lá protestar, vamos levar um cartaz para a gente gritar e eles têm que abrir. Não, a gente colocava a listinha lá das disciplinas e a gente ia conversar com a Ágida ou com quem tivesse responsável no momento para que fossem ofertadas essas disciplinas, a gente via as possibilidades, entendeu? Então, o nosso principal meio de comunicação com os estudantes era o Facebook. E a gente também tinha atendimento presencial, porque eu não sei se tu já reparaste, mas na frente do Cefor parece até uma livrariazinha, uma lojinha assim, porque ele tem aquela área que era o CAP, ele tem tipo uma janelinha de atendimento. Parece uma Sim, mini ele tem. secretaria, né? Sim, sim, como se fosse tipo A porta um estava sempre aberta. mercadinho. Isso, a porta estava sempre Sim. aberta para os alunos, a gente raramente fechava e a janela a gente também deixava sempre aberta, até porque a gente ia se intoxicar se a gente deixasse fechada por causa do mofo, que era enorme, era muito mofo ali dentro. Então a gente tinha que estar sempre com a porta aberta, ventilando. O ar-condicionado não funcionava direito, então a gente realmente precisava ter o centro acadêmico aberto. A gente também tinha uma preocupação muito grande de ter turnos. Eu cheguei a sair 11 horas da noite lá do centro acadêmico quando a gente estava desenvolvendo o evento, o congresso, né? Mas até mesmo antes disso a gente se preocupava. Olha, de manhã eu estudo, então você fica. Aí de tarde eu tô livre, eu fico. Aí tinha uma escala, né, de quem iria ficar. Basicamente a gente ficava todos os dias. Até porque se a gente não tivesse nenhuma demanda do centro acadêmico, que era muito difícil, a gente aproveitava para fazer nossas leituras lá mesmo. A gente estava fazendo nossas leituras, nossas anotações por lá, e aparecia alguém, a gente estava ali em prontidão, né? Ou então a gente estava aguardando alguma reunião, alguma coisa, a gente estava estudando, a gente tinha que estudar nesse meio tempo. Porque o que a gente percebia também? Na época que nós éramos estudantes de graduação, as gestões do centro acadêmico eram muito mal faladas, porque deixavam de ir para a aula, deixavam de fazer trabalho, deixavam de fazer prova porque eram do centro acadêmico. Essa era a justificativa. E a gente não queria ter esse estereótipo na nossa gestão. Então, a gente não queria deixar de ir para a aula, a gente não queria deixar de ler, de fazer nossas atividades. Então, a gente acumulava tudo. Foi bem intenso, assim. Mas a comunicação era dessa forma, tanto presencial quanto via Facebook. Na época, eu vejo que funcionava bastante. Com relação aos professores, a pergunta da lista, né, que está aqui, tem algumas histórias marcantes de conflito e de parceria também? Quais são as histórias? Aquela que eu contei ainda agora, para mim, ela foi muito marcante, de um professor. Eu não lembro exatamente o que nós estávamos exigindo na reunião, mas eu lembro que esse professor saiu tão enfurecido, ele saiu tão enfurecido, que ele nos perseguiu até o centro acadêmico, nós fechamos a porta. E ele bateu várias vezes na parede de alumínio lá da reforma e ele disse que a gente ia ver só,
que a gente nunca ia ser ninguém não fã. Tanto é que eu sou aluna de mestrado, e quando eu fiz a seleção de mestrado, eu fui olhar quem era a comissão. E aí não tinha nenhum professor que eu não conhecia, que eu conhecia. Eu, agora eu tenho chance. Eu pensava assim, porque eu Caramba. achava, cara, eu fui do centro acadêmico, ele disse que eu nunca ia ser ninguém. Eu acreditei nele, porque ele é professor da UFAM. Então, quando eu Meu tentei Deus. a seleção do centro acadêmico, eu me preocupei em ver em ter uma comissão científica que não tivesse professores que nos afetaram na época, né? Porque eu sabia que eu ia ser barrada. E ele batia muito forte, dizendo que. E ele ameaçou a gente também no sentido físico. Foi horrível, assim. Na época, a gente não fez nada, mas foi assustador. Para mim, isso marcou bastante. Outro momento que marcou com o professor não foi com o professor da instituição, foi com o professor que eu te falei que a gente trouxe de São Paulo, foi uma coisa bem marcante. Foi muito legal trazer ele fez uma palestra maravilhosa, a gente emitiu certificados também com o apoio da professora Asda, que ela, como coordenadora de curso, ela sempre esteve do lado do centro acadêmico, ela nunca pôs nenhum empecilho para nos dar suporte. E é isso, a gente buscou, né? Ter um bom relacionamento com os professores, mas infelizmente alguns se incomodavam com as nossas solicitações. Mas eu acho que isso também é natural, né? Não dá para ser de um centro acadêmico exigir coisas que são relacionadas ao contexto estudantil e achar que os professores vão ficar tranquilos, né? Muitas vezes o que a gente quer enquanto estudante não é o que o professor quer enquanto professor. Então, a gente já estava preparado para esse embate, né? Para esses conflitos. Agora, com relação novamente à direção da FACED, teve alguma história de conflito, histórias de parceria também que foram marcantes para a gestão de vocês? Nossa, de histórias de conflito, eu não recordo a gente ter conflitos direto com a direção e com a coordenação na época. Não me recordo. Até porque a diretora é muito culpada, né? Na época, a Arminda era a diretora, professora de graduação e professora do PPGE. Ela ainda não era aposentada, então a vida dela era bem corrida. Mas eu não lembro de histórias de conflitos. Mas também não lembro de histórias de suporte da direção com relação ao centro acadêmico. Tinha uma proximidade, era uma pessoa que buscava saber as nossas ações e o que nós estávamos fazendo, mas não era uma questão de suporte, de estar sempre ali e tudo mais. Mas eu acho até saudável. Eu, particularmente, acho que até que era saudável, porque nos incomodava um pouco a gente ter professores sempre observando o nosso trabalho como se eles quisessem controlar uma representação estudantil, porque eles não podem controlar uma representação estudantil, né? A gente precisa ter autonomia. Então, a gente tinha essa preocupação da gente manter essa nossa independência com relação à faculdade de educação. Tratando de pessoas de vários períodos e até mesmo de turnos diferentes, como é que eram organizadas as reuniões que vocês faziam lá no centro acadêmico? As reuniões Durante... internas ou as mais... entre vocês, na verdade. Como que funcionava? Como que a gente marcava? A gente agendava por telefone, ou a gente agendava por Facebook. Como eu te falei, nesse período que a gente estava lá no centro acadêmico, o Facebook era o Instagram de hoje, né? Então, a gente sempre estava se falando pelo Instagram, desculpa, pelo Facebook. E aí, Instagram naquela época, nossa, ele era muito... Ele era bebezinho. Oi? Existia, 2013, existia. Existia, mas ele era muito bebezinho ainda. Era aquelas fotinhas. Ai, gente, eu tô velha, pelo amor de Deus. Mas, enfim, nós reuníamos dessa forma e tinha uma pessoa que fazia a ata, né? Nós tínhamos um livro de atas, não sei nem por onde que anda esse livro, se jogaram fora, mas a gente tinha, e eram debates sempre muito calorosos, porque a gente acabou que o Samuel ele reuniu pessoas que tinham personalidades muito fortes. Então, era muito difícil alguém ficar calado e aceitar baixadinho. Eu acho que por um momento ele pensou que, como ele tinha reunido todo mundo, ele ia falar e todo mundo ia baixar a cabeça. Mas estudante de pedagogia baixar a cabeça, eu nunca vi. Nunca vi. Aí a gente sempre estava ali discutindo, vamos fazer isso? Não, vamos fazer isso. Então, sempre tinha, nunca era uma reunião assim
tranquila, né? Então, nós sempre agendávamos conforme a necessidade as nossas reuniões, sempre via Facebook ou por telefone. E com o espaço físico de vocês, era lá na sala do CAP mesmo? Ou era em uma sala de aula? Como que era o ambiente de vocês para reuniões? Era aquele cubículo lá na frente do Cefor. Eu nem sei o que é agora lá. Tu Agora sabe? virou um depósito. Um Um depósito de depósito, né? mofo. Ai, não sei. Mas era lá. É bem pequenininho, um cubículozinho. Era lá que a gente fazia as reuniões. Só cabia a gente. E a gente reunia, fazia um círculo e reunia lá. Cara, incrível. Incrível, incrível demais. Eu tô curiosa para saber onde é que tá o CAP agora, porque deve estar melhor do que a gente, né? Na época. Sabe, tem o primeiro corredor da FACED, né? O primeiro corredor, tem o segundo, aí no final tem uma sala bem pequenininha, no última sala mesmo. No Do segundo segundo corredor. corredor. É perto do pessoal do nono, do 10º período. É na Entendi. última, agora. Entendi. Isso das salas de aula, né, que tu estás falando. Isso, das salas de aula. Ah, interessante, legal. Já perguntei, você já mostrou, com relação a registro, fotos, documentos desse período da gestão, tu tens alguns? Então, eu tenho aquelas fotos que eu te falei. Agora, documento, deixa eu ver. Tenho alguns documentos. Olha, a gente tem aqui, a gente reservava. Sabe que a gente tinha reservas. A gente fazia reservas. E o centro acadêmico, uma reclamação dos estudantes era isso, que algumas coisas que o centro acadêmico deveria fazer, ele não estava fazendo. A gente começou a fazer. Por exemplo, reservas da quadra. Eu vou te mandar. Essas coisas eu posso te mandar, porque não tem foto de pessoas, né? Mas a gente fazia reservas da quadra de esporte, da FEF, para o pessoal jogar bola, porque tinha muito menino na pedagogia. Dava para fazer um time. Mentira, não tinha muito não, mas dava para fazer um time. E aí os meninos iam para lá jogar bola, as meninas iam também. Era bem legal. A gente participou do. Ai, eu esqueci de falar, vou falar. Vai ficar registrado, depois tu anotas. Um momento muito importante também no nosso do centro acadêmico é que eu acho que a gente ficou em segundo lugar. Eu tenho até que perguntar de uma amiga minha, que eu tenho contato ainda com uma pessoa, de todo mundo eu tenho contato com uma. Perguntar dela se a gente ficou realmente em segundo lugar, que eu não tô lembrada agora. A gente participou do Festival Cultural. E a gente fez, acho que foi Portugal. Representamos Portugal, fizemos a dança. Aí dançaram, foi muito lindinha a dança, teve um ensaio, foi coisinha mais linda. Aí então a gente fez reserva de quadra, fizemos parte do festival. A gente. Ah, tem aqui, ó. Festival Folclórico. Eu nem sei se ainda tem esse festival. Tem? Não. Festival Folclórico, era da UFAM inteira. Era a divulgação do Nossa. rei e rainha do curso, dança típica, organização das vendas de bebidas. Eu falei Portugal, mas não é Portugal, não, é Espírito Santo. Eu acabei de ver aqui. Porque Espírito Santo é influenciado por Portugal. Aí a gente fez a dança portuguesa. Organização de vendas, a gente vendeu comida, a gente vendeu bebidas alcoólicas ou não alcoólicas, porque naquele era à noite e tal, era uma festa oficial da UFAM, o Festival Folclórico. E os professores, era eleita uma comissão para eles fazerem a verificação de cada barraca, de cada centro acadêmico, e eles iam eleger quem se dedicou melhor. E a gente foi bem visto, assim, ficamos. Eu não lembro se a gente ficou em segundo lugar, mas a gente tinha a decoração da barraca, tudo era levado em conta. Aí a divulgação ó, do evento. Cara, que Eu vou te incrível. mandar. Aí a gente tinha. A gente cedeu espaço para os finalistas do curso de pedagogia para participar do nosso congresso, porque eles queriam vender, né, para adquirir para a formatura. A gente deixou eles venderem. Deixa eu ver. De documento, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui, peraí. A gente fez a semana de pedagogia. A gente fez a 23ª. Qual foi o tema da semana de Identidade do vocês? pedagogo. Ah, sim, sim. Identidade do pedagogo. Eu acho que eu tô confundindo, sabia? Deixa eu abrir aqui rapidinho, porque é muita memória. Muita coisa.
Pronto, aquela palestra que eu te falei que eu trouxe o professor que nós trouxemos o professor de São Paulo foi da CEMASP. Do curso, do congresso, a gente fez. Cara, o congresso foi muito legal. Tu precisavas ver. Os estudantes gritando no auditório. Aí a gente fez apresentação de trabalho. Aí ninguém queria apresentar. E a gente, coloca o projeto de pesquisa de vocês. Para de ficar achando que é só a PIBIC que pode apresentar. Joga a pesquisa de vocês do TCC para vocês terem resumo em evento. Aí o pessoal se empolgou, todo mundo mandando resumo. Foi bem legal. Que legal. E aí, na CEMASP, a CEMASP aconteceu 3. Eu vou te mandar também esse documento para te ter mais acesso, né, a como foi. A identidade do pedagogo, desafios contemporâneos. E foi o professor doutor Humberto de Andrade Pinto, da Universidade Federal de São Paulo, que deu essa palestra para a gente. Inicialmente ia ser a Maria Amélia, a gente tentou o Gadotti, mas na época não deu muito certo, e a gente conseguiu o professor Dr. Humberto, que foi maravilhosíssimo, assim, foi um cara muito, muito bacana. A gente também, na época, não era oficializado como é hoje, eu percebi que hoje é oficializado. Seleção de monitoria, seleção de PIBIC, seleção disso, daquilo, não tinha essa seleção, mas a gente divulgava os editais que estavam abertos, porque naquela época era cada um por si, Deus por todos. Então, eu quero fazer monitoria, eu que vou atrás, entendeu? Ah, eu quero fazer monitoria, meu Deus, eu vou ver um professor, deixa eu ver, quem é o professor que eu conheço? Professor, eu quero fazer monitoria com o senhor. Eu fui uma que fiz monitoria com a professora Valéria Med, que é uma professora já aposentada, e eu que fui atrás dela para fazer, e aí a gente foi atrás dos trâmites e a gente divulgava esses editais para os alunos. A gente também a gente deu uma reelaborada no estatuto, porque já tinha o estatuto do centro acadêmico. Nós fizemos uma reelaboração, assim, acho que a gente fez mais uma estruturação do que elaboração. Nem sei se esse estatuto ainda existe para o CAP hoje. Eu tenho um estatuto que eu realmente não me recordo qual é o último ano que ele foi atualizado, mas atualmente não tem como atualizar ele por conta de alguns problemas que estava tendo. Sempre, né? Sempre. Mas eu tenho um estatuto, sim. Eu tenho os prints de alguns comentários de alunos da época sobre o congresso. Ó. Facebook bombava. Ai, cadê? Que legal! Aí a aluna dizia assim, ó, acabei de chegar do e era o grupo fã. O grupo fã era onde tinham todos os estudantes da Universidade Federal do Amazonas no Facebook. Todo mundo era do grupo fã. Era tipo Manaus Depressão do Instagram, só que era o fã depressão. Então tudo tu postava lá. Ah, eu quero carona. Ah, eu tô com fome. Ah, quem é que vai estar aqui tal hora? Então, tipo, não foi só os estudantes de pedagogia que participaram do congresso, foram estudantes de fora também que gostam de festa, né? Porque a gente fez a parte científica, mas a parte da noite ficava pré-festa, porque ninguém é de ferro, né? E aí a gente tem um comentário de uma aluna aqui, ó, vou ler para ti, mas eu vou te passar também. Acabei de chegar do Pedago Show, que a gente disse que o show do congresso era Pedago Show. Minha gente, 2 anos de UFAM e essa é a primeira festa que eu presencio. Não me arrependi. A banda Havox toca um pop rock bom demais. Adorei. Sem esquecer de dar os parabéns aos organizadores do primeiro Congresso dos Estudantes de Pedagogia. Creio que foi uma experiência incrível aos calouros de 2013. Ótimo aquecimento. E a gente fez o congresso também para recepcionar os calouros. Então foi assim, foi bem bacana. Incrível, cara. Uma experiência muito legal. Maravilhosa. Muito incrível mesmo. Nessa época eu tinha 12 anos. Sério? Nossa, que memórias maravilhosas, de verdade. Cara, foi uma gestão muito incrível. Foi muito legal. Eu vou te mandar, assim, o que eu tenho aqui de interessante, né? Porque tem mais outras coisas aqui que eu tô vendo também que tem nada a ver, que eu salvei, mas não tem muito a ver, não. Aí tem fotos do congresso, tem o folder do congresso. Tudo que puder me enviar, eu estou aceitando. Realmente, tudo serve para registro. A gente tem foto do festival também. Eu tenho fotos do festival. O logo do CAP, né, na época que a gente estava, era esse. O logo do centro acadêmico. A dança, pessoal dançando na quadra da FEF. Olha,
do Tudo de festival. roupa. Todo mundo de roupinha, foi muito legal. Olha como tinha um monte de menino no curso. Meu Deus, tudo isso. A gente pegou uns de outros cursos também, não vou mentir, mas a gente pegou vários meninos do curso e a gente tinha a nossa barraca toda bonitinha, ó. Foi muito legal, Olha foi que esse festival legal. folclórico, ele marcou também. Enfim, mas eu É, vou te passar tudinho, tá bom? obrigada. Agora, chegando ao final da entrevista, com várias memórias expostas aqui, muito incrível. Tu gostaria de deixar alguma mensagem para as novas gestões do CAP e até mesmo para os novos alunos que estão na faculdade, que estão saindo para o mundo do trabalho, no caso, para o nosso mercado? O que tu gostaria de falar? Cara, para as novas. Vai ter eleição? Já teve? Como é que tá? Já, já teve, acabou de ter uma nova eleição para a nova gestão, já está sendo implementada novamente. Ah, Acabou legal. Então, de sair. eu acho que seria muito interessante a gestão atual se utilizar dos resultados da tua pesquisa, do teu PIBIC, para relembrar um pouco a identidade do CAP enquanto representação estudantil, porque eu vejo que esse movimento ele tem esfriado muito, né? No âmbito geral mesmo. É um movimento que tem esfriado muito, mas que sempre se mantenha distante dessas questões políticas partidárias, porque eu acho que não é algo que agrega. O CAP ele é uma representação estudantil, ele não é palco de crescimento para ninguém, e nem no âmbito acadêmico, nem no âmbito político. Então, você está no centro acadêmico, te coloca numa posição de status, mas também te coloca numa posição de uma responsabilidade muito grande. E eu acho assim que se você for um bom gestor no centro acadêmico, você vai ser um bom gestor na sua escola, você vai ser um bom gestor em qualquer lugar. Então, utilizar o centro acadêmico como também um momento de você experienciar aquilo que você aprende na sala de aula, que é a questão da ética, a questão do profissionalismo, a questão do bem coletivo, do bem-estar dos estudantes em geral, é maravilhoso. Você colocar em prática vai ser maravilhoso. O que eu vejo que na minha gestão faltou muito foi humildade, tanto da minha parte, que na época era muito ingênua, quanto da parte dos demais, assim. Então, eu acho que o centro acadêmico, ele ser construído de forma coletiva, com humildade, é extremamente importante. Mas a gente também não esquecer de oficializar. Por que não essa nova gestão pensar de uma forma de deixar esse registro dela, né? Porque sempre vai ter que ter um PIBIC de memórias do CAP, será? Seria bom implementar algo que trouxesse à memória essas gestões anteriores e, por que não, os pontos positivos das gestões anteriores, né? O que cada gestão trouxe de bom e a gente tentar desenvolver melhor. A minha gestão, ela acabou querendo abraçar o mundo, querendo resolver tudo, e a gente não. Hoje a gente sabe que isso não é possível. Então, se a gestão atual, de repente, estiver passando por isso, o meu conselho é esse: é você pensar naquilo que é realizável. Você, enquanto centro acadêmico, o que você pode realizar de palpável? Porque querer mudar o fã é muito difícil. E para quem está entrando aí no mercado de trabalho, meu conselho é faça concurso público. Vai ter concurso da CEMED e da CEDOC, minha gente, faça. Acredite, vale a pena, porque eu sei que tem muita gente aí que não está trabalhando, que está só estudando, né? Que precisa de uma renda. Eu tenho colegas que saíram recentemente do curso de graduação da UFAM, que eu conheci recentemente aqui no mestrado. Então, invista nisso. Ou você faz um concurso, ou você faz uma pós-graduação. A UFAM é um local assim, maravilhoso. Eu sou muito grata por tudo que a UFAM me proporcionou, até pelo bullying, por mais incrível que pareça. Eu sou muito grata porque isso me fez crescer muito enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser humano, entendeu? Enquanto pedagoga. Eu não suporto bullying onde eu estou. Na minha sala de aula, não. Se tiver bullying, eu sou aquela que defende os oprimidos, entendeu? Então, assim, eu sou muito grata pela UFAM, por tudo. Eu estudei fora por causa da UFAM, fui do centro acadêmico por causa da UFAM, vou me tornar mestre por causa da UFAM. Sou a profissional que eu sou hoje por causa da UFAM, então sou muito grata, assim, pela UFAM
por tudo que ela proporcionou. Ah, e quem tá aí no teu lugar, né, que tá no quinto período, Sim. pessoal que tá começando agora, ou que tá na metade, gente, aproveita o fã. Eu sei que o Bolsonaro não tá deixando muito, mas aproveita o que tem. Aproveita o que tem. Olha, na minha época eu viajava pelo fã, viajava pela FAPEAM, conheci o Brasil inteiro pelo fã e FAPEAM. Fui para Portugal, entendeu? Apresentei trabalho. Gente, eu fiz de tudo ali. Fui presidente de centro acadêmico, fiz monitoria, fiz passe, fui para o meio da floresta amazônica por causa da UFAM. Dormi com caranguejeira. Então, aproveita Meu a UFAM, Deus. gente. Aproveitem a UFAM, usem a UFAM o máximo que vocês puderem. Não passem ali só estudando, lendo textos e debatendo. Não, vivam a UFAM, que vocês vão se apaixonar. É isso. Agora, só uma perguntinha que eu realmente fiquei muito curiosa. Tu fez mobilidade? Eu fiz um semestre. Eu não é, acho que não é. É mobilidade alt que fala no ARIUFAM, né? Que é a Assessoria de Relações Internacionais. É uma mobilidade alt. Mas eu fiz um semestre de graduação na Universidade do Porto, em Portugal, pelo Santander, em parceria com a UFAM. Foi muito bom. Muito bom. E tem todo ano, viu? Essa bolsa tem todo ano. Só que Não parece que tá teve uns tendo, anos aí que a UFAM não estava dentro. Esse que era não o tá problema. tendo agora para o fã, porque em Viu? pandemia Vou eles registrar aqui meu cancelaram. fora Bolsonaro, que eu sou dessas, porque com ele a gente teve um monte de corte. Na minha época, tinha passagem, todo estudante que tinha um evento para trabalho para apresentar em evento ganhava uma passagem pelo PECTEC. E pela FAPEAM também ganhava uma passagem. Lógico que tinha que passar por um processo, né? Seletivo. Mas ganhava. Quem passava pelo processo ganhava. Então, eu tinha 2 passagens por ano para divulgar as minhas pesquisas. Imagina. Meu Deus do Bons céu. tempos. Aí o Bolsonaro chega e corta tudo. Ai, gente, vou parar de falar dele. Eu vou encerrar a transmissão agora, tá? Muito obrigada. Obrigada. Eu vou só encerrar aqui. Tá bom.